turma, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, hein? Estamos começando aqui mais um Talk Churras, o canal, você sabe muito bem, aqui tem debate, aqui tem discussão, mas aqui tem algo muito melhor do que debate e discussão, que é carne e vinho. Afinal de contas, carnes e vinhos unem a população brasileira de toda forma. Você pode ser de esquerda, pode ser de centro, pode ser de direita, não interessa. Domingão você tá lá fazendo a sua bela carne, tomando seu bom vinho, aquela cervejinha maravilhosa, e é justamente esse o nosso propósito. E neste episódio aqui deste talk show de hoje, nós estamos fazendo uma coisa inovadora aqui. Nós vamos criar um quadro aqui. Eu não sei se esse quadro vai fazer sucesso. Aí são vocês que vão me falar. Mas esse quadro aqui vai se chamar Bem Passado ou Mal Passado. Qual é o objetivo desse quadro? É a gente tentar extrair consensos de pessoas que pensam absolutamente diferentes. Mas a gente tentar ali achar algo que possa ser em comum, algo que a gente possa dizer, olha, desse jeito dá para caminhar. Esse é o objetivo, obviamente, junto disso aqui que é a maravilha do século. Afinal de contas, sem isso nós não seríamos o que nós somos hoje. E os nossos convidados aqui hoje são duas pessoas da área do direito. Duas pessoas que conhecem o direito como ninguém, duas pessoas que atuam na área do direito, duas pessoas que têm uma trajetória, têm um histórico muito legal e principalmente duas pessoas, como eu já disse para vocês, que pensam diferentes. Eu tenho muita alegria, muita felicidade mesmo de estar contando aqui no Talk Show de hoje com a participação de aqui, começando por uma mulher maravilhosa, loira, incrível, inteligentíssima, procuradora da República, Tameia Danelon, que está aqui participando do nosso talk. Seja bem-vinda, Tameia. Obrigado. Viu? Muito obrigada, Paulo, que agradeço. Ter você. E ao lado da Tameia, ele que é advogado criminalista e, para quem não sabe, o mais novo colunista do UOL, portal UOL, Augusto de Arruda Botelho. Seja bem-vindo, Augusto. Obrigado pelo convite. A gente entrou num consenso aqui antes que somos palmeirenses. Então já tem bem passado, mal passado. Já está tudo certo? Já resolvemos. Então acabou? Já resolvemos. Em relação ao futebol, estamos no consenso. Em relação ao pão da carne, já tem uma divergência. Pão da carne. Então vamos lá, vamos começar. Futebol, então, os dois palmeirenses. Sim. Então não tem muito o que discutir em relação a isso. Melhor time do mundo, campeão Agora, mundial. vamos partir para a questão alimentícia. A carne, para você, é mal passado. É mal passado. Mal passado. É mal passado. Mas aquela berrando. Não precisa ser berrando, dependendo da carne, até berrando pode ser. Mas assim... Procuradora, já a senhora... É ao ponto, né? Não gosto daquela coisa ensanguentada, assim, muito não. Muito. Assim, muito vermelho, coisa. né? Eu prefiro ao ponto, né? Uma coisa mais. Pode ser bem vermelhinha. Mais centro. Sua vai na vermelha. Pode ser bem vermelhinha. Manda o vermelho pra cá. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como é que vai funcionar hoje. A gente vai conversar sobre vários temas aqui, justamente buscando esse conceito que eu falei pra vocês, mostrando claramente as divergências de cada um, mas enquanto eles vão falando, a gente vai preparando e cozinhando. O que nós vamos fazer aqui? Em primeiro lugar, eu preciso mostrar para vocês este belíssimo vinho argentino, Cabernet Sauvignon de 2019. Para quem gosta de carne relativamente gordurosa, aquela carne que tem aquela gordura no meio, aquela carne que por muitas vezes você faz aquele contrafilé. Sabe aquele contrafilé bom? Aquele contrafilé que você faz ali mesmo na frigideira? Pô, chegou a noite, quero tomar um vinho legal? A gente vai te indicar um vinho. Mas quem vai falar agora é o Eric da Gran Cru. Oi Paulo, tudo bem? Hoje você está preparando aí o tradicional ojo de bife, né? E também para acompanhar esse tipo de carne, a gente vai colocar aqui, ó, Vinacobos Felino Cabernet Sauvignon, um dos grandes vinhos aqui da América do Sul, né? Lembrando que vinhos como esse você também encontra em nosso clube de vinhos, a Confraria Gran Cru, o melhor clube de vinhos do Brasil. Grande abraço e sucesso! Muito bem, Felino Cabernet Sauvignon de 2019, vinho maravilhoso que vai ornar, harmonizar, fazer com que duas pessoas que pensem diferentes possam vir a ficar felizes juntas, que é justamente esse ojo de bife maravilhoso que o nosso querido Rogério Betti mandou pra gente do Quintal de Betti aqui em São Paulo. A gente vai dar uma selada nele e aí mostrar que o churrasco é democrático. Aí a gente dá uma cortadinha aqui, procuradora. E aí, se a senhora quer o ponto, bem. Se ele quer mais vermelhinho, bem. E a gente vai resolvendo a situação. Bora? Bora. A Tameia não bebe, então a gente vai servir uma água maravilhosa para ela. Não fará o mesmo efeito comigo e com o Augusto, mas a gente vai seguindo em frente, certo, meu querido advogado? Muito bem. Vamos começar então, vou abrir o nosso vinho e eu já quero começar com uma pauta leve, tranquila, que não dá polêmica. Liberdade de expressão, liberdade de opinião.
Vocês acham que hoje, de alguma forma, eu quero ouvir a avaliação de cada um de vocês, existe uma criminalização da opinião no Brasil? Augusto. Eu acho que existe, na verdade, uma falta de compreensão dos limites da liberdade de expressão. Primeiro, a liberdade de expressão é uma das garantias constitucionais mais importantes que nós temos, porque ela vem acompanhada de uma série de outros direitos e garantias fundamentais, como o direito de associação, de reunião, que são mais do que essenciais, são pilares de qualquer democracia. A democracia brasileira é uma democracia jovem, né? A gente se esquece que, do ponto de vista histórico, a nossa democracia praticamente é de anteontem, né? Até aqui, volto a dizer, do ponto de vista histórico, anteontem nós vivemos um regime de exceção. Então é sempre importante cuidar da nossa democracia, e a liberdade de expressão, de reunião, de associação é uma das formas da gente cuidar muito bem disso. Acontece que essa liberdade de expressão ela tem limite, né? E o limite... Qual que é? A lei. A lei. É bem simples. Então você pode criticar quem quer que seja, você pode cobrar, você pode propor mudanças radicais que sejam, radicais, contra pessoas, poderes, órgãos, que bem entender. Você não pode, nessa manifestação, praticar um crime. O que vem acontecendo no país recentemente é que alguns setores e algumas pessoas extrapolam esse limite da liberdade de expressão e podem vir, ao extrapolar esse limite, cometer um crime. E aí tem que ser investigadas. Se isso é uma censura, se isso é, de certa forma, colocar em risco a liberdade de expressão, o caso concreto vai ter que dizer. Para te afirmar categoricamente que a liberdade de expressão está sob risco e que nós estamos vivendo um momento perigoso, eu acho que é muito cedo para dizer isso. Posso concordar que há abusos pontuais, em alguns casos, em que eu entendo que sim. Tipo qual? Tipo, por exemplo, diversos inquéritos e investigações que foram instauradas de pessoas que criticaram autoridades públicas e foram investigadas em razão dessas críticas. Se é uma crítica, não há crime, não tem que ter investigação. A liberdade de expressão prevê isso. Se há uma ameaça, se há incitação a um crime, é outra história. Sim. Então a gente tem que analisar o caso concreto. Eu acho que é cedo ainda para a gente fazer um diagnóstico macro. A gente pode fazer esse diagnóstico macro daqui a meses ou daqui a anos, mas por enquanto eu prefiro analisar o caso concreto. Eu acho que há casos em que sim, a lei foi extrapolada, e há casos em que sim, houve uma perseguição de opinião e houve sim um desrespeito à liberdade de opinião e de expressão. Procurador, e para a senhora acha que nós estamos vivendo um momento de criminalização da opinião? No que a senhora diverge da fala do Augusto? Eu concordo, sem dúvida. A gente está vivendo, sim, um período muito difícil. Eu discordo que não temos que esperar alguns anos para olhar para trás, para ter uma visão melhor. Não. Atualmente está claro o momento que a gente está vivendo, né? Concordo com o Dr. Augusto quando ele diz que a liberdade de expressão ela não é um direito absoluto, nenhum direito é absoluto, até o direito à vida não é absoluto, você pode matar, no caso de legítima defesa, então a lei te autoriza a alguns direitos serem mitigados, serem diminuídos. Então, a liberdade de expressão é um direito constitucional, liberdade de manifestação, liberdade de imprensa, agora não pode ter abusos, evidentemente, né? Qual que é esse limite? É quando a prática de um crime, a prática de um crime contra a honra, um crime de ameaça. Agora, o principal ponto, que eu sempre insisto nisso, se alguém extrapolou, se alguém cometeu eventual crime, até eu posso trazer nomes, né, caso seja necessário, tem que ser investigado esse crime, mas tem que ser investigado na instância competente. Não pode ser investigado, por exemplo, pelo Supremo, quando eventualmente o Supremo se sente ameaçado, se sente vítima. Não é porque um ministro do Supremo for eventualmente ameaçado, for eventualmente injuriado, que ele próprio, a Corte Suprema, teria essa competência para investigar. Tem que ser encaminhado para as instâncias competentes. Então, essa violação, digamos assim, das competências pelo Supremo, prisões cometidas contra parlamentares que têm imunidade parlamentar, que é o caso clássico do Daniel Silveira. Ele extrapolou, ele exagerou na sua fala? Sim, eu concordo? Não. Você acha que a imunidade ela não poderia ter feito ele ir pra cadeia? Evidentemente, a Constituição diz que os parlamentares são imunes por suas opiniões, palavras e votos. Então, todos os crimes praticados pela palavra, há imunidade parlamentar.
Mas, infelizmente, não entendeu dessa forma o Supremo, ele está preso até hoje, né? Então, eu vejo com preocupação, eu vejo colegas preocupados em se manifestar, eu vejo jornalistas, até parlamentares. Então, eu penso que a gente está num momento muito crítico. E um outro exemplo concreto, que é sempre bom de trazer exemplos concretos, foi a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em determinar a desmonetização de canais do YouTube. Isso não é da atribuição do TSE, não é da competência do TSE. Quando você desmonetiza, você impede a fala, você cala as pessoas que vivem disso, ou ainda que não vivam, eles têm o direito de ser remunerados. É um trabalho legítimo, né? Se alguém cometer algum crime, que seja apurado, agora não tolhido e censurado previamente. Ó, enquanto vocês vão falando aqui, deixa eu só mostrar para a nossa turma que nos acompanha. Nós vamos fazer um Orro de Bife hoje. O Orro de Bife é aquele centro maravilhoso, aquela coisa incrível que a gente consegue ter aquela gordurinha saborosa que faz com que a carne tenha aquela suculência maravilhosa. E eu vou fazer esse Orro de Bife hoje, não sei se o Augusto é churrasqueiro, não sei se ele sabe disso daqui, mas isso aqui é um belíssimo de um tempero de parrilha com chimichurri. Gosta de um temperinho com chimichurri? Isso aqui, meu amigo, você pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de centro. Comida não tem ideologia. Isso aí, querida. Isso aqui, amigo, ó, isso aqui faz a diversão da galera. Isso aqui faz o brasileiro feliz. É ou não é? Você gosta de churrasco, doutora Tamel? Eu gosto, Gosta adoro. bastante? Gosto bastante. Você come muito churrasco? Eu como. Faz em casa? Não sei fazer, É? não sei, mas eu gosto de apreciar. É bom que é bastante proteína, né, então? Oh, aí dá pra fazer aquele pré-treino maravilhoso. Escuta, a Tamé falou, doutor Augusto, em relação Doutor, a... pode tirar o doutor. Não. Doutor, por favor. Querido Augusto, a Tamé falou pra mim agora, e falou pra gente agora, sobre essa questão do TSE desmonetizar canais, né? Você acha que é função mesmo de um Tribunal Superior Eleitoral fazer isso? Pensando juridicamente. É uma discussão bem complexa, eu não quero ficar aqui num debate muito... até para os nossos ouvintes e espectadores, extremamente jurídico, porque é uma questão que tem detalhes técnicos muito importantes, mas ao mesmo tempo são bem técnicos mesmo. Mas é importante entender o seguinte, a postura do TSE, ela parte de uma premissa de que a partir do momento em que há notícias e veiculação de informações sabidamente falsas com fins de influenciar uma eleição, daí sairia a competência do TSE para discutir a possibilidade desses canais, pessoas físicas, pouco importa, serem monetizadas, serem remuneradas ao divulgarem essas informações. Esse não é um debate fácil, é um debate extremamente novo, como também é um debate extremamente novo a possibilidade de plataformas, de redes sociais, através das suas políticas internas, poderem elas próprias cercearem contas, fecharem contas. É um debate que você tem posicionamentos, e aqui não é um debate nem ideológico, viu, Paulo? Te dou um exemplo, para citar nomes, a gente cita o nome. Felipe Neto, por exemplo. Isso nunca aconteceu, né? Felipe Neto, por exemplo, Nunca. O Tribunal Superior Eleitoral mais do que o Tribunal Eleitoral, a própria plataforma, a própria empresa, por exemplo. Há posicionamentos de pessoas até do campo, vamos dizer, de esquerda, progressistas, que são contrários à possibilidade da própria plataforma retirar uma conta. Eles acham que não é papel do YouTube, não é papel... Não estou falando judicialmente, estou falando da própria plataforma, que acontece também, né? Por vídeos de presidente, do próprio presidente Bolsonaro, do Trump, foram retirados do Twitter, contas foram retiradas pela própria plataforma, não pela justiça. Mas aí você vai incorrer numa discussão sobre o que é público e o que é privado, né? Aí é aquela discussão que a gente entra de se as redes sociais são públicas ou fazem parte de conglomerados privados, né? Aí é essa discussão, porque aí tem gente que interpreta as redes sociais como não, já virou praça pública. Sim. E tem gente que fala, pô, mas o Facebook fez isso, mas você assinou lá o papelzinho e você falou, ó, tá tudo dentro aqui, eu vou cumprir as regras aqui, quem manda é o dono da plataforma, né? Mas no caso do TSE me chama muito a atenção, porque primeiro que eu nunca vi isso no Brasil acontecer. Não, porque a gente nunca viu fake news sendo usada em... Quais fake news, doutor, para ficar mais claro? Eu não sei a decisão específica, trata de qual... Ninguém sabe, né? Não tem uma decisão Não é formal. publicizada essa decisão, uma decisão específica. Isso seria um avanço nessa coisa da criminalização de opinião? Não é perigoso a gente entrar nessa seara? Não, eu não acho perigoso se é uma decisão concreta em cima de um caso concreto em que há sim a monetização de um canal que divulga informação falsa com fins eleitorais. Mas a gente tem que falar sobre o caso concreto, falar sobre algo
de forma extremamente genérica, sem ficar... Então, mas doutora, nesse caso das Eu, por fake exemplo, news- apoio, vou ser mais objetivo para você. Eu acho plenamente juridicamente possível que o TSE desmonetize um canal que dolosamente divulga informações sabidamente falsas com fins eleitorais. Eu não sei se foi esse o caso concreto, Mas aí qual seria o fundamento jurídico? Isso. Não, mas o ponto que eu acho que é importante... Você não pode doutora, influenciar a eleição com uma informação Mas falsa. cabe ao TSE fazer essa Não, o Tribunal correção? Mas é o Tribunal Superior Não, Eleitoral. desculpa, doutor. Mas quem seria? Eu discordo, Se doutor não é o Tribunal Augusto. Superior Não. Eleitoral, quem será que Não. seria? Eu queria que você Tá. falasse sobre isso, mas eu queria que o ponto central é o seguinte. O doutor Augusto falou sobre fake news. Quem é que decide? Tá, antes Acho que disso... esse é o ponto. Calma, vamos lá. Antes disso, eu não concordo com o doutor Augusto, não acho que é uma Pode ser só questão Augusto, né? complexa. Tá no meio de um churrasco, pode ser Tá, só Augusto. com Augusto. Eu acho que a questão é mais simples. Essa intuito de querer problematizar, complicar, tornar difícil, acho que a gente tem que simplificar. O direito é complexo, mas a gente tem que simplificar. É muito simples. Qual a atribuição do TSE, Tribunal Superior Eleitoral? A função é coordenar as eleições, né? Basicamente, agendar a eleição, as datas, fiscalizar a apuração e na parte criminal é julgar recursos que vêm de tribunais inferiores. Tá? Então, por exemplo, um candidato ele está sendo julgado por eventual crime eleitoral, tá? Abuso econômico ou propaganda indevida. Aquela decisão pode ser recorrida para o Tribunal Regional Eleitoral e depois já para o TSE. Então, basicamente, a função jurídica, digamos assim, é essa. A função administrativa é cuidar das eleições, a parte administrativa, tá? Bem, dito isso, não cabe ao TSE fazer esse julgamento se uma pessoa tal disseminou informação falsa, não importa se diz respeito à eleição, se diz respeito à urna eletrônica, não importa, não cabe a uma corte eleitoral julgar se alguém ou algum canal disseminou notícias falsas, tá? Pelo que pouco que eu consegui ter acesso, eu consegui ler a decisão. A decisão que a polícia pediu, a desmonetização da decisão do TSE. É tudo muito genérico, é tudo muito vago, mas qual o principal fundamento? Que os canais que foram censurados, do meu ponto de vista, 14 canais, divulgavam informações falsas sobre as urnas eletrônicas, tá? Segundo o TSE, as urnas eletrônicas são infraudáveis, né? E de acordo com muitos canais, eles relatavam o quê? A invasão do hacker que está preso, que invadiu o sistema eleitoral. Não vou entrar no mérito se eu acho que as urnas... Esse hacker não está preso. O hacker que está preso é o da Vaza Jato. Não. Esse hacker, eu acho que esse hacker não está preso. Estava preso, sim. Não sei se já foi solto. O outro hacker está preso. Então, eu não vou entrar no mérito se eu acho que as urnas são seguras ou não, mas eu acho que todos têm o direito de manifestar só tem entendimento. Se você acha que as urnas podem ser fraudadas e você usa os meios de comunicação para dizer a sua opinião, você tem liberdade para isso. Se o Augusto, por outro lado, entende que não, que são absolutamente infraudáveis, igualmente ele tem liberdade. Agora, não cabe um Tribunal Superior Eleitoral falar, você está errado, as urnas são infraudáveis e vou lhe calar, tirando a monetização. Agora, para sua pergunta da fake news, né? Porque eu acho que o debate gira em torno disso. Nós estamos falando aqui da disseminação de fake news. Como é que a gente define o que é fake news e além de como definir, quem vai definir? Quem vai ser o árbitro dessa história? Exatamente, é um problema. O que é fake news? A princípio seriam notícias falsas, né? Então, se falarem, caiu o avião com os... O Augusto é corintiano. Sabidamente falsa. Tá. Isso é Acho fake que news? essa palavra, por exemplo, é importante nessa contextualização e conceituação. É uma notícia sabidamente falsa. Acho que não é a divergência de opinião, uma opinião, por mais que ela seja absurda, vamos aqui radicalizar, a Terra é plana. Não dá pra gente concordar com essa. Seria uma fake news. Seria uma Mas as pessoas têm o direito de pensar assim. falsa. Mas a pessoa não pode falar pode isso? até ter o direito, mas é que Pode. é o fim. Acho que a gente tem que partir de um conceito sabidamente falso. Vamos usar a questão da Terra plana. O fim da disseminação dessa informação, que é o mais importante para conceitualizar o que é fake news. Se é o fim de simplesmente ser considerado uma pessoa completamente maluca,
paciência, você vai ficar aí falando aos quatro ventos que a Terra é plana e paciência, não, só vão achar você uma pessoa realmente que precisa voltar para a escola. Então, agora, se você faz uso dessa informação... você não tem tipificado. Não existe o crime de fake news. Não tem crime de fake news. Por sinal, quando tentaram tipificar o crime de fake news, ficou muito ruim. O texto é péssimo, ainda bem que não foi aprovado. Muito aberto, né? Muito vago. Consenso. O texto era consenso. O texto era radicalmente ruim. Horrível. Ainda bem. Uma regulação não, uma regulação, qualquer coisa poderia ser fake news. Não é. Você tem que pensar no fim. Por exemplo, se tem um fim eleitoral, se tem um fim, por exemplo, de certa forma, prejudicar a imagem de alguém, aí você poderia linkar a fake news a um crime contra a honra. Você tem que pensar por que a informação sabidamente falsa, qual é o fim dessa informação. Aí você pode começar a conceituar o que é fake news. No mundo inteiro, Paulo, há uma dificuldade gigantesca. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, é tão difícil você falar o que é fake news que tem uma comissão americana que trata desse tema, que une democratas e republicanos. Porque assim, não dá, nesse tema, não dá muito pra você ter ideologia, posicionamento político. Porque assim, gente, precisa sentar todo mundo na mesa e debater. Um debate sem muita... a questão da desmonetização. Agora eu vou fazer a pergunta para você. Claro. Posso fazer pergunta, Paulo? Deve, procuradora. Tá, então vamos partir do pressuposto que... Deixa eu só fazer uma observação. Coloquei a carninha para descansar agora. Justa, fiquem à vontade. Aí a carne vai descansar. Descansa, querida, em paz. Tá tudo certo, tudo maravilhoso, por favor. Então vamos lá. Vamos partir do pressuposto que as urnas são infraudáveis, invioláveis, tá? É um consenso, a gente concorda. E uma pessoa utilizou o seu canal e divulgou um vídeo do presidente da República, no qual ele afirma que as urnas são fraudáveis, tá? Você é um juiz eleitoral, tá? Você acha que isso, a pessoa que divulgou, ela poderia ter o seu canal inteiro desmonetizado? Se sim, por quê? Porque eu acho que você tem que controlar a rigidez do processo eleitoral. Mas isso não está atrapalhando, é uma opinião. Não, vamos né? lá. Não é que a pessoa vou colocar um outro programa que é melhor e esse programa pode comprometer a rigidez. Eu vou te responder genericamente, porque como eu te disse, eu não conheço o caso concreto, nem a decisão, nem esses vídeos. Não, eu nunca assisti vídeo nenhum. Então eu estou te falando genericamente. Esse caso que eu te falei. Eu estou te falando super genericamente. Tá. Se uma pessoa, por exemplo, eu nem sei se o vídeo é assim que é o vídeo, eu nunca assisti. É uma hipótese, uma hipótese. Uma pessoa chega e publica um vídeo seguinte: olha, gente, vai ter eleição em 2022. Essa eleição aí, essa urna aí que você vai votar, tá ok? Essa urna aí, ela é fraudada. O seu voto, você vai apertar 17 ali e vai sair 13. Cuidado com essa urna aí, não vote nessa urna, tá ok? E aí esse cara vai receber dinheiro, vai poder monetizar esse vídeo? Eu acho que ele não pode monetizar esse vídeo porque essa informação dele, que é falsa, é evidente que clicar 17 não vai sair 13... ela vai comprometer a rigidez do processo eleitoral. Mas como assim comprometer? Por quê? É óbvio, porque outras pessoas podem assistir esse vídeo e falar: eu não vou votar então. Eu não vou votar. Não vote. Eu não vou, mas isso compromete a pessoa vai sofrer as consequências. Quem não votar, embora o voto seja obrigatório e eu sou contra, a pessoa que não vota vai pagar multa. Pronto. Tá, eu vou te dizer o seguinte: eu acho que essa pessoa tem o direito de falar essa maluquice. O direito ela tem. Agora, ganhar dinheiro com isso, não. Então quem fala bobagem, como outros palhaços de YouTube, não pode ganhar dinheiro? Se falar algo que você não concorda? Não é que eu não concordo. Então, por exemplo, o que você está dizendo é que a gente não pode questionar a urna eletrônica. Não. Estou usando esse caso. Esse caso, não. A gente pode usar outros exemplos variados. Você tem um processo eleitoral. Vamos lá. A democracia depende. Você tem um monopólio da verdade, né? Não é monopólio da verdade, é monopólio da democracia. Você precisa manter a democracia. Você precisa manter a rigidez da democracia. Mas a democracia não é liberdade de expressão? Mas a urna. Você pode se expressar. Ele pode continuar falando dessa besteira o quanto ele quiser. Agora ele vai ganhar dinheiro. Por que não pode ganhar dinheiro? A urna não necessariamente significa democracia. Sim. Certo? Não, mas é. Não, porque nós temos votações. Voto sim, sem dúvida. A gente vai votar por sinal de fumaça. A gente tem que votar na urna. A única forma de a gente votar hoje em dia no Brasil é pela urna. Não, no Brasil, mas você tem outros países. Mas a gente está falando do Brasil. Sim. O TSE, esse caso é no Brasil. Mas nesse caso específico, a gente também tem outros países do mundo que tem outras formas de se exercer o voto. Aqui a gente está falando do Brasil. O meu único receio é que a gente monopolize a verdade de alguma maneira e, por muitas vezes, essa verdade não seja 100% verdade e a gente venha criminalizar quem não vá falar essa verdade, entendeu? Não tem que criminalizar, não concordo com criminalizar, não. Esse é o meu medo. E por que o TSE poderia fazer isso? Essa é a minha outra pergunta.
Mas você acha que está na competência dele falar, você está divulgando uma fake news que vai comprometer a uma eleição, então vamos tirar todo o dinheiro do canal, ainda que tenha só um vídeo falando sobre isso? Então, é o caso concreto. Então, o caso concreto é esse. Eu não sei. Tá, então vamos trabalhar com hipótese. Então, uma hipótese... Pode ser que aí tem um problema, uma hipótese, um canal... Tá, então vamos lá, sempre os mil, só para ficar mais fácil a compreensão. Um canal X tem 30 vídeos. Só tem um vídeo que fala isso. Um vídeo foi dito que as urnas não são confiáveis. E uma pessoa recebe X mil reais por mês. Cabe ao TSE impedir que essa pessoa se remunere por um vídeo apenas que diz algo que o TSE diz que não é verdade, entendeu? Então, eu acho que é muito perigoso, é muito perigoso. E eu também acho que não caberia ao TSE. Eu acho que caberia uma... Eu não sou eleitoralista. Eu também não sou, mas a gente lendo a Constituição dá para ter uma ideia, né? Que o TSE só cabe julgar recursos que vêm no TRE, né? Tem muitas coisas perigosas. Mas a gente está concordando um pouco mais agora, né, Paulo? Você viu? A gente até né? Inclusive, vocês... Olha essa faca aí, hein? Ó. Eita, esse aqui tá vermelhinho do jeito que o seu Augusto gosta. A doutora Tamea vai querer um pouquinho mais bem passado, eu vou fazer. Então, o que a gente fez, turma? Selei aqui o nosso ilustre orro de bife maravilhoso. Olha a qualidade dessa carne, dá uma olhada, ó. A faca desliza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer churrasco aqui pra turma toda. Os nossos cameramans, o mosquitão que tá ali, nossa querida dengue aqui do Talk Churras. Aí, vamos terminar aqui. Filma o mosquito, olha, ó. A beleza do mosquitão aí. Aí nós vamos fazer uma bela de uma adequação aqui, justamente ao que todo mundo gosta. Nós vamos... Porque o objetivo, queridos, desse talk show é fazer vocês saírem satisfeitos. Se vocês saírem satisfeitos, já valeu, já. Tá afiadíssima essa faca, hein? Você cortou tão fácil. É boa, faca boa. Aí, o que eu faço? Qual que é o segredo aqui desse orrão de bife maravilhoso? Vou tentar dar uma organizada aqui, vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer agora. O doutor Augusto, que gosta de churrasco, que faz lá com a Não consegue tirar o doutor, né? Perdão. Eu sou também, você é doutor. Agora no começo estava doutora, A senhora, doutora agora também, tirou. A senhora, pelo menos, saiu. Senhora, pera ainda. Senhora, não. Qual é isso aqui? Isso é um sal, a escama de sal. Flor de sal. Esse é o segredo também. A gente dá aquela jogadinha de flor de sal aqui, porque esse sal é um espetáculo. E aí, não sei, você quer assim ou quer que eu dê aquela selada? Pode dar uma selada. Aquela seladinha básica? A gente dá uma jogadinha aqui, porque lembrem que eu temperei essa carne com aquele tempero de chimichurri e sal de parrilha. Mas aí ele fica na crosta, né? Esse, pra mim, é o ponto ideal. Mas uma seladinha vai muito bem. Aí a gente vai comendo aqui, conversando, batendo. Pra mim, um pouquinho mais passando. Perfeitamente. Pode deixar. Aí, o que a gente faz aqui, turma? Vamos dar uma subidinha aqui. A selada não pode ser tão rápida assim. E a gente vai fazer. Muito bem. Carne da esquerda, Augusto de Arruda Botelho. Carne da direita, doutora Tamea Danão. Certo? Tá tudo certo, tudo maravilhoso. Tá, brincadeira. Tô brincando. Escuta, vocês acham que de alguma maneira o Supremo Tribunal Federal, ele passou um pouco do ponto? Você acha, nessa disputa toda? E como é que vocês veem essa coisa de mandatos dos ministros do Supremo? Vamos tentar, eu queria construir um consenso aqui. Nesse primeiro ponto, acho que a gente vai ter um consenso. Como é que vocês pensam isso? Do jeito que é feito? Então, por exemplo, vai lá o presidente da República, vai lá, indica aquela coisa toda, essa batina no Senado que a gente já sabe, aí o cara vai ficar 40 anos. A forma de nomeação dos ministros do Supremo tem que mudar, isso é urgente que seja revisto. Não tenho uma proposta, não sei, sinceramente, queria até ouvir a Tamea se ela tem, eu não tenho, não sei te dizer. Mandato, acho que é básico. Sim. Tem que ter um mandato, pode ser um mandato longo, até eu já escutei constitucionalistas, pessoas que entendem muito mais do Supremo do que eu, falando em 12 anos, pode ser uma coisa, enfim, mas estou super aberto a ouvir. Você acha que hoje do jeito mas que tá, mandato vitalício... Tá tudo errado? Não, tudo errado não. Esse ponto específico, a forma de nomeação... E de alguma maneira isso não compromete o resto inteiro? Não, a forma de nomeação é essa dificuldade que eu tenho de como nomear que não seja por um presidente. Isso eu não tenho uma explicação, uma outra forma para te dar. Mas o mandato precisa ter. O presidente da República tem. Qualquer presidente, né? Qualquer. Não estamos falando aqui de Bolsonaro, de Lula, não estamos falando de ninguém. Estamos falando da figura presidente da República tem. De ir lá, colocar um cara
que vai influenciar 40 anos, 50 anos. O Alexandre de Moraes vai sair quando? Não, 2040, 2050? Se ninguém pichá-lo antes, mas... Ministro Nunes Marques, que acabou de entrar. Nunes Marques, vai ficar quase 40 anos. É muito tempo, Augusto. Não, é muito tempo para qualquer ministro, gente. Pode ser ministro bom, ministro ruim. Eu concordo com o Augusto, acho que tem que ter um mandato. Em relação a essa questão, tem uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que está no Senado, que inclusive já tem até um parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Essa PEC, eles colocam um mandato de 10 anos. 10, pode ser. 10 anos, né? que eu acho razoável. Eu acho que 8 é melhor, mas melhor um 10 do que vitaliciedade. Além disso, ela também altera a forma da escolha. Então, o presidente ele ficaria vinculado a uma lista tríplice. E quem iria fornecer os nomes para a lista tríplice? O próprio Supremo indicaria um juiz de carreira, a OAB, evidentemente, indicaria um advogado, e o Procurador-Geral da República... Mas tem que escolher dentro da lista tríplice. Dentro da lista tríplice. Porque a lista tríplice hoje em dia é para inglês ver, né? Qualquer lista tríplice hoje em dia. PGR não se respeita a lista tríplice. É porque não tá na Constituição, né? Mas qual tribunal de justiça? Nenhum tribunal se respeita lista tríplice para nada, né? Defensoria Pública, ninguém respeita a lista tríplice, assim. Enfim. Porque o Ministério Público sempre é colocado e a lista tríplice pouco importa, mas vários presidentes fizeram. Vários. Fernando Henrique, Lula, não respeitaram a lista tríplice para PGR. Porque não tá Porque não é lei, constitucional, né? exatamente. Então, aí o presidente ficaria vinculado a escolher alguém dentre esses 3 nomes, tá? Mas e concurso, hein? E concurso público para ministro do Supremo Tribunal Federal? Não seria uma Só boa? para ministro? Não dá. Não sei. Então, posso falar a proposta do professor Modesto Carvalhosa? O grande professor, ele escreveu um livro, Uma Nova Constituição. E eu concordo mais com a proposta dele. Então, ele diminui o mandato para 8 anos e ele entende que os juízes deveriam ser exclusivamente juízes de carreira. Então, não haveria um concurso para membro da Suprema Corte, que eu acho que não tem muito cabimento, mas só poderia chegar ao STF juízes de carreira. Então, juízes serão promovidos para os tribunais, que atualmente a gente tem chamado quinto constitucional, que 1/5 das vagas dos tribunais é composta ou por advogados membros do Ministério Público. O Superior Tribunal de Justiça também seriam só juízes e esses poderiam alçar o cargo do STF. Eu concordo. Antes eu achava que advogado... Essa sua, mais bem mal passada. Claro. E olha, nós fizemos aqui aquelas nossas batatas uruguaias com sal e páprica. Tem que comer quente, viu? Por favor. Vai comendo, claro. Doutora, Entendeu? Então, eu estou fazendo o seu mais bem passado. Tá bom. Conforme a senhora me solicitou. Senhora não, voltou para o senhor. Voltou para senhora. Conforme a Tamé solicitou, certo? Certo. Vamos ver se... Esse ponto, hein? Muito pontinho bom. tá bom, hein? Então acho que nem precisa passar muito não. Campeão. Tá bom assim? Maravilhoso. A próxima pode vir mais vermelha, hein? Mais vermelha, então? Eu só vou dar aquela selada, hein? E você que fez as batatas também? Não, ou não? Não foi que eu vi. Quem fez as batatas, dona Fabiola. A esposa. Matias, maravilhosa. Que quem manda, né? Sim, lógico. Quem manda na nossa residência... É a mulher, em todas as residências. Eu gosto, agora ouvindo a Tamé falar, eu gosto dessa proposta de lista tríplice, sim. Você acha? Não, tinha uma saída. É uma saída, né? Pode venho colocar, aqui, pode? Não vai atrapalhar aí? Um pouquinho mais pra frente. Fica à vontade. Eu acho, porque fica muito político, né, Augusto? O presidente que escolhe e, infelizmente, nós vemos que muitos dos presidentes, ultimamente, estão sendo investigados em algum escândalo de corrupção ou alguma irregularidade, então... Esse ponto tá mais ou menos? Tá ótimo. É do jeito que você... Isso, perfeito. Boa. Gente, o temperinho do chimichurri é um espetáculo. Você sabe uma outra coisa que eu acho... É uma coisa completamente casuísta. Você pode ter um presidente que vai indicar 8 ministros do Supremo, um que vai indicar 2, um que vai indicar... Depende da aposentadoria. Depende da aposentadoria. Nós tivemos o falecimento do ministro Teori, nós tivemos ministros se aposentando antes do tempo, como o ministro Joaquim Barbosa. Então não tem regra nenhuma. Você pode ter uma situação hipotética, por exemplo, de um presidente da República nomear, sei lá, 6, 7, 8 ministros do Supremo. Vai ter a maioria da corte por ser a confusão. Falamos bastante sobre o Supremo, falamos sobre as ações, enfim. Vamos falar um pouco de presidência da República. Como é que o presidente Jair Bolsonaro se portou nesse momento? Vocês acham que
Porque existem vários pedidos de impeachment reiterados dizendo que, olha, já se configura crime de responsabilidade, já se configura impeachment. Vocês acham que o que ele fez, as falas dele, configuram de alguma maneira crime de responsabilidade? O que vocês pensam? Eu prefiro não opinar sobre essa questão, porque é uma coisa bem... Um pouco não, é político também, né? Porque o crime de responsabilidade, que na verdade não é um crime, é uma infração político-administrativa. Então tem o caráter jurídico, quando está tipificado na lei do impeachment, e tem a questão política também. Então eu sempre evito dar opiniões sobre essa questão, na época da ex-presidente Dilma também. Depois que passou o impeachment, aí eu dei minha opinião como professora que eu entendia que tinha crime. O crime de responsabilidade, ele tem um aspecto político. Só tem nome de crime, mas não é crime. Não é um crime. Interessante isso, porque as pessoas já imaginam que isso é jurídico. Não é crime porque a pessoa não vai presa, né? A princípio, né? Em regra, né? Quando alguém comete o crime... O que é crime de responsabilidade? Explica um pouquinho pra gente. Então, quando você fala crime, né? Crime de homicídio, crime de injúria, crime de roubo, em tese, a grande maioria dos crimes, a pena é pena de prisão. Né? Claro que tem crimes que não tem a pena de prisão combinada, né? Só uma pena de multa e tal. Agora, o crime de responsabilidade, embora o nome seja crime, ele é uma infração político-administrativa. Ela está prevista na lei do impeachment e a penalidade não é a prisão. A penalidade é perder a função pública e, vamos sempre lembrar que inelegibilidade por 8 anos. Embora, no caso da ex-presidente Dilma, o ministro Lewandowski, né, deu uma rasgadinha na Constituição e entendeu que seria né, e não aplicou a inelegibilidade. Então, eu evito falar. Agora eu vou seguir o doutor Augusto, quando ele fala, é melhor esperar um pouco, depois que passar o mandato do presidente, eu falo para trás. Eu vou responder a tua pergunta, então, Paulo. Vai lá, manda bala. Primeiro, com relação... Você pode falar. Com relação ao Bolsonaro, deixa eu só, antes de falar de crime de responsabilidade ou impeachment, o momento que a gente está passando é muito delicado, né? Muito. Né? Tivemos momentos de tensão em setembro, muito grande, né? Com as manifestações do 7 de setembro, uma possibilidade de violência nas ruas, que ainda bem que não houve, passamos esse momento mais delicado, mas ainda assim o Brasil vive uma crise institucional muito grave. Então os recuos que o presidente fez, principalmente em relação ao Supremo, são muito bem-vindos, né? Espero que duradouros, espero que de todos os lados a poeira se abaixe, os ânimos se acalmem, porque o Brasil precisa focar nesse momento naquilo que importa, que é recuperar a economia, que é cuidar do desemprego, porque nós ainda estamos passamos o pior momento, mas ainda estamos passando por uma pandemia. Então, do ponto de vista de conjuntura nacional, a gente precisa mais de consenso, menos de briga, do que cisuras. Muito menos. Sem dúvida. Então, assim, o mercado pede isso, a economia do pede presidente isso. é bem-vindo. Com relação a impeachment dele, eu já me manifestei publicamente, escrevi um artigo de página inteira para a Folha de São Paulo, então não tem porque eu ficar aqui me enrolando nem dourando pílula. Eu entendo do ponto de vista, vamos pensar assim, né? Um processo de impeachment, ele tem um componente jurídico e um componente político. Sem os dois não há impeachment. Sim, concordo plenamente. De ninguém. Ou seja, você pode ter cometido crime, mas se você não tiver base política para fazer a coisa, é piada, é brincadeira. Eu escrevi esse longo artigo para a Folha, deve fazer, 6 meses. Naquele momento eu já entendia, e eu me sinto tão confortável de falar isso, porque na CNN, quem me acompanhava na CNN vai se recordar, eu me manifestei publicamente na CNN, logo no começo do grande debate, dizendo que eu não entendia que existia componente jurídico para o impeachment do presidente Bolsonaro. Quando a oposição inteira, os partidos de esquerda, já pediam impeachment, eu fui contra publicamente, escrevi um artigo dizendo que não há componente jurídico para o impeachment do Bolsonaro. A partir do momento em que houve, e eu entendo agora que há o componente jurídico, eu passei a defender a possibilidade jurídica de se iniciar um processo de impeachment. O que mudou de lá para cá? Crimes de responsabilidade. Qual é o fato? E crimes comuns. A condução da pandemia, alguns detalhes da condução da pandemia, algumas falas do presidente que podem. Porque aqui, gente, processo de impeachment inicialmente é um processo de investigação. Ninguém está dizendo que ele é culpado, mas ele pode ser investigado.
Não estou dizendo que tem que retirar o presidente daqui, processo de impeachment, né? Abre o processo de impeachment, afasta 180 dias, investiga, depois volta. Como todos os presidentes. Nunca foi assim, né? Investiga 180, o cara já foi. Começou o processo. Os nossos recentes, não, né? Mas eu concordo com o Augusto, sem entrar nessa questão, né? Porque eu acho muito delicado para me manifestar, né? Mas eu também acho, por outro lado, que o presidente, na fala, ele se excede muitas vezes, né? Muita gente fala, mas é o jeito dele, ele é assim. Tudo bem, mas a partir do momento que você assume o cargo de presidente da República, você não pode ter certas posturas, né? Então, isso, ainda que ele não concorde com atos do STF, muitas críticas muito ácidas, eu acho que fica esse problema, né? Uma fala um pouco... Gente, vamos ter um consenso agressiva, aqui. né? Vou falar uma coisa que eu tenho certeza vai ser consenso de todos. Se o presidente ficasse mais quieto, a gente teria muito menos problemas. Isso eu não tenho dúvida. Eu também acho. Sim, se falasse menos... É só não falar um monte de coisa que ele fala, a gente teria muito menos problema. Mas se você for analisar também o histórico do Bolsonaro, ele sempre viveu disso. Mas ele nunca foi presidente, né? Concordo. Mas agora... Mas desde 2019, quando ele assumiu. Pode olhar, Augusto, são falas incisivas atrás de falas incisivas justamente para que você gere uma munição, dê uma alimentação a uma base de apoio de sustentação dele. E essa base que faz hoje ele ter pelo menos 20, 25, 30%, a gente pode discutir o número aqui, mas que ele tem uma base de sustentação que é uma base por muitas vezes mais agressiva, que é uma base por muitas vezes que quer uma cisão. Esse recuo dele foi muito mal visto por uma parcela dessa base, justamente por essa coisa, essa sede, né, de cisão, essa coisa que é pregada. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é, logicamente, isso não faz bem para o Brasil, né? De todos os lados, né? Por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal vai lá, prende os caras, impede os canais de se monetizarem de alguma forma, começa... Porque eu acho que é consenso da gente, hoje acontece isso com quem é de direita. A coisa da criminalização de opinião que a gente conversou. Porque, por exemplo, eu não vi nenhum portal de esquerda passar por isso. Sim. E um outro ponto, se me permite interromper, Paulo... Com a boca cheia, se eu só te corrigir, porque esse ponto... Eu tenho um grupo de advogados, uma iniciativa chamada Cala a Boca Já Morreu. Não é só pessoas ligadas à esquerda que tiveram... Eu já estou satisfeito com essa última, já está uma maravilha. Quer mais uma, doutor? O Cala a Boca Já Morreu. Agora não, obrigada. Ele veio justamente... Obrigada. Porque pessoas começaram a ser investigadas com base na Lei de Segurança Nacional, inclusive pelo Ministério da Justiça, por terem se manifestado contra o presidente. Sem sombra de dúvida. Houve essa... Que parou agora. Tá, parou. Isso foi um momento, principalmente durante a pandemia, em que houve um ânimo um pouco mais acirrado. Falou mal do presidente, vai lá e vai ser investigado. Tá errado do mesmo jeito que nós temos mais de 30 inquéritos em andamento, a maioria sendo arquivado. Faz uma crítica ao Supremo e vai ser investigado. Ainda por crítica. Mas uma questão, Paulo, que eu também acho, assim como eu critico as falas exageradas do presidente, eu também acho que os ministros do STF também não têm que dar opinião sobre tudo e nem criticar outras pessoas. Juiz, gente, juiz, aquele chavão, o juiz fala nos autos, mas o juiz tem que ser extremamente técnico. Não cabe ao juiz defender a democracia, não cabe ao juiz vir a público criticar outros poderes. Isso não pode acontecer. Você acha que existe hoje uma certa politização do judiciário? Sim, eles se portam muitas vezes como políticos. Agora, Augusto, isso fora do Brasil é a mesma coisa? Por exemplo, ministro do Supremo vai lá, dá entrevista coletiva, aparece em capa de revista. Paulo, como é que eu acabei de escrever um livro, depois eu volto, quando tiver o livro lançado, eu volto aqui para te contar, mas numa passagem do livro eu conto exatamente isso. Se a gente estiver na Alemanha ou na França jantando e 10 ministros do Supremo da França ou da Alemanha entrarem no restaurante, ninguém vai reconhecer, a não ser uma mesa chata com 3 advogados e 4 membros do Ministério Público capazes de reconhecer. Sim, ninguém vai tem que ser assim. Tem que ser assim. O melhor juiz, voltando para futebol, isso é um erro. é o que menos aparece. Isso é um erro. O protagonismo que o judiciário assumiu é um erro. Sim, estamos concordando novamente, né? Isso é legal da gente buscar esse consenso justamente eu concordo porque é um erro, plenamente. É um erro grave. Eu acho que não se deve
tanto o ministro do Supremo quanto o juiz de primeira instância, não importa, E senão o cara vira ator político, né? Eu acho muito ruim. Ele vira um ator político. Então, qual que é a opinião do ministro X sobre isso? Mas eu sou completamente não tem isolado nessa posição, já apanhei pra burro, já escrevi artigos. Mas que bom que você pensa assim. Vou te falar qual é. A TV Justiça, por exemplo, eu acho extremamente prejudicial. Pra que isso, gente? Pra quê? Transmitir ao vivo o julgamento do Supremo eu acho errado. E quando os ministros chegamos ofendem... mais um consenso aqui, né? TV Sim. Justiça. E quando os ministros ofendem operadores do direito, o ministro Gilmar Mendes já ofendeu a mim, aos meus colegas. Isso não pode acontecer. Você chamar membros do Ministério Público de organização criminosa, de gentalha. O que é isso, gente? Então, quando o presidente se exalta, muitos criticam da esquerda. Agora, eu não vejo ninguém de esquerda criticar quando membros do Supremo se exaltam. Isso não pode acontecer, principalmente no que se refere ao judiciário. Não, show de bola, gente. E aí, como é que tá o nosso Orro de Bife aí? Tá maravilhoso. Gostoso mesmo? Pô, o Augustão tá no quarto já. É que eu corri, sabe quanto eu corri? Você corre? Eu corri muitos quilômetros hoje de manhã. Então isso aqui é meu pós-treino. A batatinha boa, né? Com páprica. Gente, Uma essa delícia. batatinha com páprica, ó, fenomenal. Experimentem. Pega uma batata, essa daqui é específica, a gente já comprou pronta, mas é muito fácil de fazer. Só pegar a batatinha, páprica, joga no forno, que ó, fica maravilhosa, principalmente com carnes gordurosas como essa que nós estamos comendo, que é pra fazer regime, né, Tamé? Sim, mas Claro. essa gordura, essa pode, é saudável. Focado no regime. Não, mas é verdade, gordura faz bem pra... Todo mundo, meu, Né? super focado em não ter uma barriga avantajada, enfim. O Augusto tá bem magrinho. Muito bem, turma, o papo tá muito bom aqui, mas eu preciso dar um recadinho muito importante para vocês. Aliás, eu não, a Carol da Home Delivery BR, porque ela comprova que vocês estão vendo aqui o altíssimo nível do nosso churrasco. A gente só consegue fazer esse churrasco porque existem bons instrumentos, boa faca, tem boa tábua, tem grelha, tem prato, tem garfo, tem taça, tudo isso compõe o nosso churrasco. E vou te falar uma coisa, dá pra você comprar barato nos Estados Unidos, mesmo com dólar a 5 conto. A Carol vai te explicar como. Fala pessoal, aqui é a Carol da Home Delivery BR e o meu recadinho pra vocês hoje tá incrível. Quem disse que para aproveitar os descontos americanos você precisa sair de casa? Com a ajuda dos nossos redirecionadores parceiros, você consegue fazer compras online e em lojas físicas, aproveitando os descontos imperdíveis que acontecem aqui nos Estados Unidos ao longo do ano, nas lojas mais famosas do mundo. Já pensou em importar o seu produto favorito? Agora você consegue! O seu redirecionador te ajuda desde a compra até o envio. A sua caixa é recebida pronta aqui no nosso armazém e é embalada com total segurança e seguirá até a sua casa no Brasil. Tudo isso você acompanha com seu código de rastreio online. Carolzinho, um beijo pra você. Kézia, Marcião, um abraço pra todo mundo aí da Home Delivery BR, nossa grande parceira aqui do nosso canal. Turma, entra lá porque o trabalho dos caras é fenomenal. Baita transportadora que existe. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Agora nós estamos quase já caminhando pro nosso fim, tem mais alguns bifinhos aqui, mas se existe um outro tema super leve da gente falar, que eu tenho certeza que vocês não vão discordar, que é Lava Jato. Lava Jato, imagina, o Augusto é super fã da operação, conheço a opinião dele, a doutora Tamé odeia essa operação, quase nem trabalhou Não dentro gosta, dela, né? Mas eu quero... A gente trabalhou junto já. Eu quero uma avaliação de vocês, assim, no sentido de... A Lava Jato foi uma operação que trouxe à tona essa coisa do combate à corrupção. E aí a gente viu ao longo do tempo que ela acabou sendo anulada de alguma forma. Quais foram os erros, quais foram os acertos, o que dá para aproveitar, o que não dá para aproveitar e assim, como é que nós vamos daqui para frente sem a Lava Jato? Augusto. Lava Jato tem seu mérito inegável. A corrupção é um problema gravíssimo, endêmico no país, que já vinha sendo combatido antes da Lava Jato, e eu acho que aqueles que dizem que a Lava Jato terminou, é o fim da Lava Jato, são alarmistas demais. A corrupção continuará a ser combatida no país e continua sendo combatida no país. A Polícia Federal, por mais que com dificuldade de recursos, com todas as questões estruturais que tem, continua combatendo. O Ministério Público Federal está aí. Eu sou advogado criminalista, eu só trabalho nesses casos, então eu posso
dizer que a Polícia Federal está trabalhando, o Ministério Público Federal está trabalhando, não para de aparecer caso no escritório, então o combate à corrupção continua existindo. E a Lava Jato foi um marco no combate à corrupção. De fato, prendeu pessoas que necessariamente precisavam ser presas, condenou pessoas que precisavam ser presas e desnudou um esquema de corrupção gravíssimo no nosso país. Então eu não sou de forma nenhuma um crítico integral à Operação Lava Jato, porque reconheço como cidadão o papel importante que ela teve. Erros foram cometidos vários. Por exemplo? Abusos foram cometidos? Falo vários. Por exemplo? Não, Só um, fala só um. Dezenas de prisões. Porque senão fica muito genérico, doutora. Dezenas de prisões ilegais. Mas traz só uma prisão ilegal. Mas assim, de meus clientes eu posso falar umas 15 que foram revogadas. Então, delações ilegais. Mas não é porque foi revogada que é ilegal. Não, é evidente que é. Evidente que se for revogadas são ilegais, é claro que sim. Mas eu poderia... Assim, a do Lula foi revogada porque o STF mudou o entendimento. Não, mas eu não estou falando do Lula. A gente sempre quer pegar, as pessoas querem pegar o caso do Lula como se o caso do Lula fosse um exemplo de legalidade da Lava Jato. Ele é mais um. O Lula é mais um dos réus que teve seus direitos garantidos. Porque as prisões, em 80% foram mantidas. 80% das prisões foram mantidas pelas cortes superiores. É porque várias delas não houve recurso, porque foram feitas delações. E quando você faz delação, tem uma cláusula completamente ilegal dos acordos de delação que obriga o réu a desistir dos recursos. E um desses recursos justamente é o recurso que... Mas aí o réu pode não assinar, ele tem as cláusulas são discutidas, o senhor sabe disso. Lógico que são. Os senhores recebem uma minuta com todas as cláusulas, concorda, não concorda. Também você sabe muito bem que essa cláusula é uma cláusula que não tem discussão. Porque se coloca o recurso, imagina só, a gente vai fazer um acordo, ó, eu vou comprar o seu carro. E daí você coloca lá que você pode, a qualquer momento, devolver o carro sem motivo. Você vai colocar uma cláusula dessa? Evidentemente que não. Por outro lado, você tem que pôr uma cláusula que você não vai recorrer daquilo que você está acordando. Quando você faz um acordo, você faz um pacto, ok, fechou, assinou. Não vai recorrer, você concorda? Se não tem sentido, você faz um acordo e depois você vai recorrer do acordo que você assinou, né? E os advogados querem isso, quanto mais recorrer, quanto mais atrasar, quanto mais procrastinar, para resultar na prescrição, né? Enfim, desculpa mil interrupções. Tipo o Deltan que pediu 42 adiamentos do CNP e teve o caso dele prescrito, né? Tipo, não, mas aí não isso é completamente diferente, isso é uma infração administrativa. Você fala um tanto de advogado que para prescrever, o Deltan mas aí... pediu 42 adiamentos para prescrever o caso dele. Mas deixa eu só continuar. Não, mas aí não tem a sociedade como vítima. Quem seria a vítima? A sociedade... Um procurador parcial como ele... Parcial por quê? Totalmente parcial. Doutor, fale, mas fala por que é parcial. Se você me falar, deixa. Então deixa eu falar. Não é porque é fácil falar, né? Ele é imparcial, cometeu crimes, prendeu para fazer colaboração. Traz um caso. Eu te trago dezenas de casos. Eu trabalhei na Lava Jato desde a Lava Jato praticamente antes de existir. Eu só quero conhece Lava Jato? Um caso eu quero que o senhor fale. Isso, vamos organizar. Por que o Deltan é parcial? Por que o Deltan é parcial? Na sua avaliação. Porque ele combinava com o juiz a estratégia processual, número 1. Por exemplo, o que ele combinava? Você quer que eu traga as conversas da Vaza Jato? Não, traz um exemplo. Que caso que ele combinou, em qual processo e qual foi a combinação? Para a gente trazer um debate de qualidade com elementos para quem está assistindo, né? Vamos lá. Quando o Moro liga para ele e oferece uma testemunha para acusação. Gostou desse? Mas isso é combinar o quê? Um juiz liga para você e fala tem uma testemunha para o seu caso, pega essa testemunha aí? O juiz busca a verdade real ou não? O juiz, ele leva uma testemunha para parte? Alguma vez algum juiz, em 20 anos de profissão que eu tenho, me ligou falando, Augustão, é o seguinte, mas não dá para comparar o Ministério Público com o advogado. Não? Lógico que não. Lógico. Não somos melhores. É completamente diferente. Por exemplo, porque quem está em julgamento... Por que a defesa é diferente do Ministério Público? Eu vou explicar. Num julgamento, quando o Ministério Público processa uma pessoa que cometeu um roubo, aquele é o réu. Ele vai ser julgado. O Ministério Público... O Ministério Público... Posso agora acabar de falar? É melhor que a defesa. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Eu disse que o Ministério Público ele é parte imparcial. Quando eu processo alguém por corrupção, eu não estou processando alguém porque eu, Tameia, fui lesada. Eu estou processando alguém porque este alguém cometeu um crime e a sociedade foi lesada. Se eu processar alguém que matou alguém, eu estou processando em nome da vítima. Então, a princípio, o Ministério Público ele é uma instituição que não está representando
a si próprio. Então, uma coisa é o Ministério Público que trabalha diariamente com o juiz ter um contato mais próximo. Isso jamais pode acontecer com um advogado, porque ele está julgando o cliente do advogado. Então, jamais o juiz vai conversar com o advogado nesse sentido de eventualmente sugerir algo, né? Pode, então? Pode. Ah, pode? Claro que pode. Senhora, então a gente vai ter que rever todo o sistema Uma estratégia processual? O juiz pode indicar testemunha para uma parte? Não, eu não falei que pode indicar testemunha para uma parte. Não, então Primeiro que você está se baseando numas conversas que foram negadas, umas conversas que não foram periciar. Vamos ultrapassar esse... Não, tinha conversa que eu falava que eu ia fazer palestra para a Unimed para ganhar. Eu nego. Não são verdadeiras. Peraí. Você está partindo do pressuposto que são verdadeiras. Não, Vocês estão entrando num debate nem que sabe que são. vocês são advogados formados, maravilhosos, pessoas incríveis com alto gabarito e garbo de elegância, mas o cidadão comum não consegue entender muito bem o que vocês estão falando A aí. gente trabalhou muito tempo nisso, então a gente sabe como é que é. Então vamos organizar a bagaça. Vamos organizar a bagaça. Vamos organizar. Vamos tentar tirar um consenso desse negócio. A Lava Jato, de alguma maneira, colocou o combate à corrupção, a pauta da corrupção em voga no Brasil, porque isso era muito pouco falado, certo? A gente tinha lá o negócio. Sabe aquela tranquilidade? Aquela tranquilidade que acontece por muitas vezes? Aquela coisa, ninguém fala nada, tá tudo certo, tudo tranquilo, pode ter certeza que alguma coisa tem. Quando tá muito bonitinho, muito certinho, alguma coisa a gente fica com o pé atrás. Aí a Lava Jato veio, trouxe o negócio, colocou, a galera olhou, começou realmente uma torcida por isso, começou realmente as pessoas a debaterem isso, a olhar isso. Ela pode ter errado aqui, errado ali, a gente pode discutir o que vocês estão discutindo aqui, a questão burocrática da história. Mas pensando no ambiente, pensando justamente no objetivo da coisa, vocês acham que, como é que fica o Brasil agora sem a Lava Jato? Como é que a gente vai combater a corrupção? A Lava Jato não acabou, Paulo. Acabou. Lógico, o combate à corrupção acabou. Não, eu quero saber o seguinte, Os casos que estão entrando na mesma história, é o quê? Vai anular tudo. Mas não tem nada. Tudo vai ser anulado. Augusto, nós estamos em outubro de 2021. Eu quero saber o seguinte, pensando pra frente agora. Eu quero saber, o cara que cometeu uma ilegalidade no Brasil, ele vai pagar por isso ou não? É isso que a galera tá querendo saber. A galera quer saber o seguinte, tudo bem, não tem mais a Lava Jato. Do mensalão, como é que vai ser agora? Foram condenados. Esse mantra de que o Brasil é o país da impunidade é completamente ridículo. Doutor Augusto, você não pode falar, não. A terceira maior população carcerária do mundo, temos 800 mil presos. Impunidade não são 800 mil presos, esses dados estão equivocados. Como é equivocado? Estão equivocados, porque foi feito um estudo pelo CNMP, que não são 800, são 600, e desses 600 engloba prisão domiciliar, regime semiaberto, engloba que eu tenho provas, trago provas para o senhor. Posso responder a pergunta? Por favor. Não há combate à corrupção atualmente no Brasil. Sempre reinou a impunidade. Eu sou procuradora há 22 anos. Antes da Lava Jato, que começou em 2014, que eu tive um caso que eu trabalhei até de uma forma pequena, que eu vi a condenação, foi o caso do juiz Nicolau dos Santos Neto. Eu também trabalhei nesse que caso. ele foi preso e o senador Luiz Estevão foi preso. Foi o único caso que eu testemunhei, que eu trabalhei caso meu. E dos meus colegas também, eu não me recordo agora de outras pessoas, acho que não teve nenhum, de grandes corrupções. Começou com o mensalão. Com o mensalão, o Brasil começou a acordar. Mas o mensalão, muita gente foi excluído, houve a prescrição. José Dirceu teve prescrito o crime de quadrilha, então foi condenado, não foi, mas houve a prescrição. O que adianta? Nada, é a mesma coisa, né? Não ficou preso vários anos. Ficou e deveria ficar ter preso até hoje se houvesse justiça neste país. Bem, começou a Lava Jato por uma série de fatores. Foi feito um combate efetivo à corrupção, seja pelos meios de investigação, os sistemas que a gente tem com o Banco Central, com os bancos, com a própria internet, com a cooperação internacional com outros países. Ilegal, inclusive, várias. Cooperação ilegal? Várias dos meus clientes. Doutor, por favor. O procurador foi preso na Suíça também. O procurador foi preso na Suíça? O Lenz não foi preso na Suíça, não? Não sabe dessa história? Não sei. Tá, ele pega um caso, assim, Não, só é uma... Nós recapturamos, nós tivemos devolução de 400 milhões de dólares. 400 milhões de dólares que voltou para o Brasil. Mas, enfim, então foi uma série de fatores, tá? Primeiro, técnicos de informática, de TI, de cooperação. Sem cooperação internacional, não se investiga grandes corrupções, porque o dinheiro não é só entregue na mala. Tem o dinheiro entregue na mala, mas a maioria é offshore no exterior.
tá? Segundo ponto, o juiz Sérgio Moro é a pedra de toque. Um juiz técnico, profissional, muito conhecimento e corajoso. Você pode ser o melhor juiz que tem o maior conhecimento. Se você não tem coragem de enfrentar o sistema, você vai se acovardar, vai dar aquelas decisões padrões. Os meus colegas de Curitiba, eu trabalhei aqui em São Paulo, e Polícia Federal, Receita Federal e Controlador Geral da União. Tudo isso reunido chegou nesse sucesso que foi a operação. Tá? Agora, o que a gente está testemunhando hoje? Os maiores casos anulados. A decisão do ministro Fachin, que anulou os processos do Lula, o senhor é criminalista, lá não tem nenhum penalista no Supremo. Absolutamente ilegal. Não se anula processos por incompetência territorial. Entender que o juiz Sérgio Moro era suspeito porque ele mandou cumpriu a prisão do TRF4 para prender o Lula, porque depois ele foi ser ministro, isso na caixa de suspeição, não está no Código de Processo Penal isso. E não é só caso do Lula, é que ele é o mais emblemático, ele era o chefe da organização criminosa que assaltou o país por anos. Foi anulado Michel Temer, foi anulado pelo Alexandre de Moraes agora. Guido Mantega foi anulado. Então agora vai começar e tudo será anulado, infelizmente. Então quem trabalha no combate à corrupção agora está completamente desmotivado. Porque a gente trabalha, a gente se mata, não ganha R$1 a mais por isso, por trabalhar com esses grandes corruptos, a gente é hackeado, a gente é ameaçado. E depois vai, para resultar em nada, para a gente ser processado, ter que responder no CNMP, porque a gente processou uma pessoa, então não tem mais combate à corrupção. Eu quero saber como é que fica o combate à corrupção. Porque você acha que existe o combate à corrupção no Brasil e ele é bom. Quem que está preso? Um grande corrupto que está preso? Que o combate à corrupção no Brasil é efetivo? Não, claro o combate... Traz um caso. Quem que está preso? Quem está preso? Não, um grande corrupto que está preso. Eu não sei quem é o grande corrupto também. Eduardo Cunha, você considera um grande corrupto ou não? Ele não está preso? Domiciliar, né? Bom, gente, não sou eu que solto, eu não sou juiz. Não, mas o senhor acha certo? É o regime. Eu não conheço o Não, eu estou perguntando. Não conheço o caso dele concreto. E Cabral? Não sei te dizer, também não... Cabral e Eduardo Cunha. O Cabral está em regime fechado. Que mais? Preso. Não, você me pergunta e você traz a resposta, eles estão presos. Pronto. Então... E você acha que 2 presos, sendo que mais de 200 pessoas foram condenadas, e você acha que isso significa que não há impunidade? Você acha que pune bem? Eu quero saber do Augusto justamente isso. Se ele acha que o combate à corrupção é efetivo e como é que fica o Brasil sem a Lava Jato? O que muda? Bom, primeiro... Na sua avaliação, a Lava Jato não acabou. O Brasil sem a Lava Jato... Primeiro, tem uma série de delações premiadas, engavetadas no Ministério Público Federal de várias cidades do Brasil inteiro, que eu não sei por que operações não são deflagradas. Isso é um ponto número 1. Tem muito material ainda. Pode ser que seja desmotivação dos procuradores, da Polícia Federal também, pode ser que seja desmotivação, o momento seja difícil, porque operações foram anuladas e operações vêm sendo anuladas há muito tempo. Não é só com a Operação Lava Jato. Sim. Operação Castelo de Areia, Operação Satyagraha, operações outras foram anuladas ao longo dos últimos 15 anos, anuladas pela Justiça. Não é uma exclusividade da Operação Lava Jato a contestação na Justiça. E por que essas operações foram anuladas? Porque eram réus poderosos com poder econômico. Não é verdade, pobrezinho nunca é anulado a operação. Porque houve no decorrer delas ilegalidades. Então, qual é a minha mensagem para o combate à corrupção? Combata a corrupção dentro da lei que dá tudo certo. Pare de fazer, por exemplo, o que o juiz Sérgio Moro fez com procuradores de Curitiba fizeram, que é investigar e processar pessoas ao largo da lei, prendendo ilegalmente, torturando pessoas ilegalmente. Prisão ilegal é tortura. Quem foi torturado? Também. Prisão ilegal é tortura. As prisões foram mantidas pelo TRF4. Grampeando ilegalmente pessoas. Investigue a corrupção dentro da lei que dá tudo certo. As prisões foram confirmadas. Se processar fora da Todas lei, foram confirmadas. vai ser anulada, porque uma hora vai ser anulada. Não, eu vou terminar agora. E dizer que é o Supremo que anulou, não tô bravo. É claro que foi o Supremo. Passado ou bem passado? O Supremo sim que anulou. Deixa eu terminar falando uma coisa. Incompetência do juiz Sérgio Moro. TRF julgou o Sérgio Moro incompetente, STJ... Ao contrário. Tem várias ações, o TRF também é incompetência. Não, nos casos do Lula... Não tô falando de Lula, Lava Jato não é só Lula. A gente tem que trazer dado... Lava Jato são vários réus. Mas tem que trazer caso... Lava Jato, e pouco me importa o Lula. Caso concreto, doutor. Eu tô falando de casos concretos, é que são casos meus. Eu não posso falar num programa de televisão então, casos meus. Eu posso falar de casos dos meus colegas. Caso do Lula. Casos
competência foi mantida, TRF foi mantido. Não, se o TRF entendeu que era incompetente, ok. Agora, não, o TRF mantém, STJ mantém, daí vem o Supremo num recurso extraordinário, um agravo de instrumento, faquinha e muda a opinião. O Supremo jogou por último. Escuta. Então, o Supremo acabou A gente devia ter com Lava trazido a Lava Jato. Jato pro primeiro assunto. Não, tá tudo bem, tudo maravilhoso, é incrível. Isso, o povo gosta disso, é fogo. E eu defendo povo que o gosta disso daqui, Supremo, ó, ô Paulo... Brasa. Eu tô suando aqui, suando tanto pelo debate quanto pela churrasqueira aqui atrás de mim. Vocês não sabem o calor que tá aqui. Mas, calma. Eu vou dar uma de Adrilles, hein? Eu quero falar. Calma, não, você vai falar. Eu quero... vocês dois ainda não me responderam a pergunta que eu fiz. Ele enrola. Não, o que quer responder? A minha pergunta Eu vou é a direto ao seguinte, ponto. Como é que a gente... É um roda viva e direto ao ponto. Não, fala a pergunta de novo. Fala a pergunta, eu não respondi. Não, Da quero corrupção. responder. Olha só, A minha corrupção? pergunta... eu Deixa quero ele saber o perguntar de seguinte, novo. A minha pergunta é o seguinte, eu quero saber como é que a gente combate mais a impunidade no Brasil. É isso que eu quero saber. O que a gente precisa fazer para Eu combater vou mais a responder impunidade? objetivamente, de forma super rápida. Objetivo. Justiça mais rápida. Justiça lenta é Beleza. impunidade. Muito bem. Isso Tiramos é um a conceito. principal coisa. Muito Pra bem. mim, O que principal- quer dizer justiça mais rápida? rápida? Não O que dá quer para dizer um caso isso? demorar 10 Transforma. anos. Não dá para um caso Perfeito. demorar 10 anos. Parabéns. Nenhum Boa, caso. boa. Nenhum Parabéns. caso. Isso é um absurdo. Seja de quem for, não dá para você ter um final de um processo. 10 anos. Não depois. não dá. Isso é impunidade. Perfeito. Isso para mim é impunidade. Ele Pra mim tá tá correto, mas foi pra paradoxal, porque ele disse que não temos impunidade no Brasil, né? Não, gente, Mas, enfim. Vocês pediram solução, eu tô dando a Tá, solução. eu concordo com Justiça ele. rápida. Primeira coisa, Justiça rápida. STF não pode... Só uma pergunta, essa justiça rápida muda Código Penal? Código de Processo Penal. Não O que como é que a gente Eu dou um muda isso? exemplo. Como é que muda isso? Código de Processo Penal, as 10 medidas contra a corrupção, trazia uma celeridade no processo, diminuir recursos. Tá, o pacote anticrime também trouxe para diminuir recursos. A PEC da segunda instância, que está na Câmara, ela retira 2 recursos que levam os casos para o STJ e para o STF. Eu concordo plenamente, eu acho que tinha que mudar a competência do STF, não tinha que ter competência criminal. Não cabe a uma Suprema Corte dizer se o goleiro Bruno tem que ser preso ou não. Dizer se o Pimenta Neves tem que ser preso ou não. Não tem que chegar à competência criminal, esse é o ponto. Diminuir os recursos para ser mais rápido, diminui o sistema prescricional. Veja, os casos do presidente Lula de corrupção foram prescritos, porque ele tem mais de 70 anos. Tudo isso foi tentado, foi apresentado nas 10 medidas, foi apresentado no pacote anticrime, mas o parlamento não quer. Por que o parlamento não quer? Porque muitos deles estão envolvidos em práticas ilícitas, eles querem manter esse sistema demorado que resulta na impunidade. Bom, conseguimos tirar um consenso aqui. Viu? Esse a quadro minha nosso proposta mal ele acha que não tem passado, impunidade. Minhas funciona. propostas são diferentes da dela, mas assim, justiça mais rápida é... Ou seja, podemos tirar aqui um consenso de que a justiça no Brasil é lenta e precisa ser mais rápida. Isso. E que a gente precisa criar mecanismos justamente para que a gente não estenda isso. Foro privilegiado, outro Show. ponto, né, Tá que vendo, traz. gente? A carne une as pessoas. O vinho, então, nem se fala. As pessoas... Mas não tem problema. Mas Nós só o dois aroma, fomos o aroma do vinho. Ela sentiu o aroma do vinho. Augusto de Arruda Botelho, e foi assim que aconteceu. Gente, olha, eu quero dizer pra vocês que foi muito legal. Esse é o nosso primeiro teste. Estamos testando desse quadro mal passado e bem passado. Aqui a gente reúne pessoas que pensam diferentes pra tretar. Mas no meio disso tem carne e vinho, pra dar aquela amansada básica. E eu queria muito agradecer vocês. Vocês toparam, vocês têm visões antagônicas. Um pensa de um jeito, a outra pensa de outro. A gente respeita aqui visões diferentes, a gente discorda, pontua aqui, mas eu acho que o Brasil está faltando um pouco dessa coisa da busca pelo consenso, vocês não acham? Eu entendo plenamente que existem diferenças, as pessoas elas são diferentes entre si, mas a gente ou busca um consenso. Vocês sabiam que o consenso é um dos pilares do conservadorismo, que o Augusto tanto gosta. Aonde? É progressista. Conservador é minha cara de conservador. A sua cara. Obrigado, querido. Obrigado você pelo convite. Você tá cara. toda quarta-feira no UOL. Não tem data fixa. Não tem data fixa, mas toda semana tem artigo no UOL. Toda semana tem artigo. Toda semana a galera entra no UOL, portal UOL, vai ver Augusto de Arruda Botelho com seus artigos e suas opiniões aí sobre política, né? Política, direito... o que Não, que vocês- menos política, eu queria falar mais de direito, viu? E Mas você dependendo tá lançando livro? Tô lançando livro, Iguais Perante a Lei, um guia prático para você garantir os seus direitos. Show de bola. Tem lá, E- fala que se você tá médio encontrar um dia na rua, que você tem que fazer, tá lá, tem umas das Show explicações. de
E a procuradora também, a Danelon, procuradora da República, incrível, super obrigado. Tem querida. coluna também, viu? Na Tem Gazeta coluna? do Povo. Gazeta do Tem. Povo. Gazeta do Povo. Lê, você concorda sempre, né? Sabe que eu já Terça-feira. Concordou? Que bom! Que dia. Toda terça-feira, Gazeta do Povo é um olhar sobre a corrupção. Então, trago Você tem um pontos curso jurídicos. muito legal sobre direito também, Tenho, né? tenho um curso Onde? online Que é para leigos, que chama Justiça e Corrupção. É só entrar no meu Instagram, @tamedanelon, que é na Cursology. E é curso para qualquer pessoa para entender como funciona o nosso sistema, nossos problemas e trago algumas soluções também. Muito bem, então cursolid.com.br é aquela mesma plataforma da Renatinha Barreto, Isso, né? isso mesmo. Show, ela veio aqui, divulgou bastante o curso dela. Então, galera, www.cursolid.com.br e o teu livro, qualquer livraria vai achar a partir de... Como é? Primeira semana de outubro. Primeira semana de outubro. Show de bola. Gostaram? Muito. Show? Show. Papo bom, né? Umas tretas sempre é bom, mas a carne dá uma amenizada, né? Procurador e Gente, vocês gostaram do bem passado ou mal passado? Comenta aqui, a gente continua com outros episódios aí desse quadro no Talk Churras. Manda aí seu comentário. Deixa o seu like, hein? E se inscreve no canal. Até a próxima.